voltada pro guarda-roupa. Porque o quarto não é tão grande assim. Deixa eu tomar tintim pra nós. Tomara que vocês já tenham tomado seu café da manhã. Se não tomaram, vamos tomar o café da manhã junto. Bom dia, então, cada uma que vai chegando, dá bom dia. Agora eu tô com a boca aberta aqui sem... Opa, o Luiz tá dizendo, shh, senão vai acordar a vizinhança aqui. Não, já tá todo mundo acordado, né? O café da manhã lá já tava bem cheio. As pessoas estavam fazendo uma fila atrás de mim, né? Eles disseram que abria às 6 da manhã, mas se atrasaram bem. Bom dia, Denise. Deixa eu ver aqui quem mais chegou. Dani, bom dia, bem-vindas. Para quem chega pela primeira vez, então, bom dia, Luana. Dilene, me ajuda. Hoje é 35º encontro. Nossa, eu acho que né? Isso, né? Não tô trocando as bolas, né? Já que ontem eu esqueci de fazer, não, né? Eu esqueci de ajustar o meu alarme, né? Porque o meu alarme tava lá para 7 da manhã e eu acordei, mas aqui eu tinha que ter acordado 1 hora antes, né? Eu tinha que ter levantado às 6. Bom dia, bom dia, bom dia, Elaine, bom dia, Luana. Então, para quem chega pela primeira vez, a gente está fazendo a leitura desse livro aqui. Vai desligar o ar? A Carmen já me respondeu que é 35º encontro nosso. A Luana disse que a net dela tá tensa. A minha voz tá boa para vocês, escuro tá um pouco, né? Porque... por sinal... Amor, tu pode tentar ligar a luz daqui, ó, que eu acho que clareia mais o meu rosto. Eu acho que só um pouquinho que eu vou tentar ligar essa outra luz aqui para ver se clareia mais o meu rosto. Não, essa lâmpada é realmente aí atrás da cabeceira. Yes. Uau, melhorou muito. Tava muito escuro, amor. Obrigada. Bom dia, Marília. Bom dia, Rafa. Melhorou bastante, né? Nossa, clareou meu rosto, tava muito escuro. E a gente precisa se ver, né? Eu adoro fazer Zoom, porque daí no Zoom eu posso ver vocês. Então aqui eu preciso da interação de vocês com os comentários. A Regiane já colocou que melhorou, gratidão, que bom. Então a minha voz também está boa, né? Eu já tô aqui, ó, com roupinha de quem vai fazer trilha e vai para o Rio. Vou passar esses vários dias aqui com muito banho de rio, com muito mato. Ai, que delícia! Como pode melhorar? Ontem o Luiz disse assim... Nossa, eu acho que a gente vai enjoar. Eu disse, não vou enjoar, não. Descer hoje, acho que parece que são 3 horas descendo um rio, flutuando. Ai, meu Deus, vai levar tudo embora e mais um pouco. Falando nisso, vou fazer uma enquete hoje lá no Stories para pessoas me responderem uma pergunta. E eu já vou fazer para vocês. Sobre as histórias que eu contei. Vocês acham que elas se referem à reclamação ou à felicidade? Então coloca aí nos comentários. As histórias que eu contei ontem da viagem. Da nossa saída de Curitiba na terça-feira. E os movimentos que aconteceram para a gente chegar aqui em Bonito. Vocês acham que eu estava contando uma história sobre reclamação ou uma história de felicidade? Quero ouvir de vocês. Porque a gente já vai começar essa live do dia 31, que é com uma meditação, sim, para criar o melhor para o seu 2021, já que hoje é um dia ritualístico, é um dia que marca algo importante na nossa vida, a virada de um ano que muita gente amou e que muita gente ficou bem destruída. Em relação às mortes, é óbvio que a gente sente muito por todas as pessoas que perderam os seus entes queridos pelo Covid, mas vocês que me acompanham há bastante tempo aqui sabem que a forma que eu penso é a forma que eu acredito, então é a forma que eu levo minha vida, sabendo que cada pessoa parte na sua hora, ninguém morre antes da sua hora, então não é o Covid que leva, né? Tava certo de a pessoa já ir. Eu acho que pessoas que não morrem na sua hora, às vezes ganham uma oportunidade, um milagre aí
um creditinho a mais, um crédito a mais, para ficar um pouquinho mais de tempo, como existem algumas histórias na Bíblia, como existem algumas histórias em tradições antigas. Mas antes ninguém morre, não. É igual a horário de nascimento, né? Dizem que às vezes as pessoas planejam o horário de nascimento dos filhos e chega na hora nada, dá certo para a criança nascer naquele horário que foi planejado. Hoje eu não tô com as minhas canecas enfeitadas e tô provando um café aqui pela primeira vez, então pode ser que eu faça cara feia, porque pode ser que o gosto do café não seja do que eu mais curto, né? E não é. O Luiz vai dizer, meu Deus, sério, não, como pode melhorar? Eu tomo café sem açúcar antes, e aí eu gosto de café. E eu gosto do gosto do café, e aí por isso o café tem que ser muito bom, né? Porque o açúcar, ele mascara o gosto do café, e aí você não sabe diferenciar o que é um café bom e o que é um café que tem misturas, que não é puro, que não é de qualidade. Se a Estela tivesse aqui, ou a Carol, elas saberiam explicar isso melhor do que eu não sou uma estudiosa de café, eu só sinto o gosto na boca, né? Então eu digo que tem uma diferença gigantesca. Acordando, Marília. Ah, ele tá dizendo que nada. A Marília tá dizendo que também toma café sem açúcar. A vida é doce demais, né, Marília? A vida é maravilhosa demais. Café tem que ser puro pra gente sentir. Eu moo o café na hora, então o meu café é diário, né? Eu moo o grão na hora e faço ele na hora, então ele já vem com todo o cheirinho. É bem diferente quando a gente toma esses cafés assim. E o Luiz tá dizendo que nada é puro, porque ontem na viagem eu vinha lendo de Campo Grande até Bonito, são quase 4 horas aí de viagem. E não existe... Não existe não, né? Não existe. O quê? Natural, não. Não existe muita antena de rádio pelo jeito, né? No distanciamento, né? Existia uma rádio que pegava às vezes ainda nesse trajeto todo. E a gente é acostumada com diversidade, né? Pega Santa Catarina, uma cidade grudadinha na outra, eu cresci lá. Tu tem uma diversidade de estações de rádio, né? E aí chegou aqui, eu, como assim, não tem estação de rádio nenhuma pegando? Não, é só fazenda mesmo, né? E ontem eu falava sobre necessidades e aí eu pensei, nossa, as necessidades realmente aumentam conforme você tem mais poder de escolha, né? Quando você tem mais diversidade. E aí, às vezes, coisas que você nem sabe que existe, como é que você vai ter necessidade, né? Bom, e eu fiquei sem Spotify, eu cancelei a minha conta no Spotify agora, e aí eu não tinha as músicas baixadas no meu celular, então sem música, aí a gente sempre conversa, e aí mais um pouco, eu trago livro sempre, e eu comecei a ler livro, que é uma coisa que eu gosto de fazer também em viagem, ficar lendo. E aí ontem eu tava lendo um livro do Leonard Orr, que é do Rebirth, que é uma das abordagens que eu mais gosto, que é a mais antiga que eu carrego em mim junto com o yoga, que tem mais de 20 anos que eu conheço essa abordagem. E aí ele falava que quando ele era criança, imagina só, o Leonard morreu com 81, acho que foi 83 o ano passado, me esqueci a idade agora dele, de passagem dele. No livro ele conta que quando ele era criança, ele fez uma experiência no colégio que mostrava que a água não era H2O. A gente fica de cara, como assim? A água não é H2O? Não, tem outras moléculas químicas ali. E aí ele chegou na faculdade, ele fez a mesma experiência. E na faculdade, tanto na escola como na faculdade, disseram que H2O assim, tem que conseguir dentro do laboratório e não é fácil de conseguir H2O dentro do laboratório. Normalmente é H3O ou outras moléculas mais que aparecem. E ele disse, então, como é que a ciência fala algo que não existe na natureza?
porque é dito que a água é H2O. Esse H2O não existe. E eu acho que esse ano foi um pouco disso, né? Ontem me perguntaram o que eu acho do Covid, né? E aí esse ano eu acho que a gente aprendeu a tomar responsabilidade as nossas escolhas, né? Porque algo que a gente acreditava tanto, e aí mexe nos calos, né? Que é a ciência, eu fiz farmácia. Caraca, como assim? Que a gente estuda tudo lá, que a fórmula da água é H2O. E aí eu leio num livro assim, que o cara fez experiência e não acha essa fórmula, né? E aí a gente fica nessa, de acredita no que os outros falam e não coloca em prática. Então eu vou fazer um teste para ver se tem dois. Luiz está dizendo para eu ir fazer teste. Não, na minha área não é mais laboratório, mas vamos lá. Assim como ontem eu refletia muito sobre, me perguntaram sobre o Covid, eu refleti muito sobre isso, né? Eu nunca fico buscando em si a raiz das coisas que a vida me trouxe. Eu sempre busco usar a minha energia, em vez de ficar tentando entender o que está acontecendo, como é que eu posso estar melhor diante dessa situação, né? E eu acredito que o Covid fez um convite a você se responsabilizar ainda mais pela sua vida, as suas escolhas, a fortalecer teu corpo, a cuidar da tua alimentação, a cuidar de atividade física, sim, a cuidar da tua parte espiritual, a cuidar do que faz sentido na tua vida, aprender recursos para sair do medo, por exemplo, né? Porque o que acontece com as pessoas que se deixam dominar por notícias e pelo medo, e o que acontece com as pessoas que aproveitam a oportunidade, né? E aí eu volto lá na pergunta que eu fiz sobre as histórias que eu estava contando para vocês da nossa viagem, da saída de Curitiba até chegar aqui em Bonito. Vocês acham que eu falei sobre reclamação ou sobre felicidade? Isso tudo tem a ver com o que você carrega, né? Porque ontem me falaram assim, Morgana, tá fazendo só postagem de reclamação, vai ficar fazendo até quando? Deus, sério que você acha que eu tô falando sobre reclamação aqui? Eu tô falando sobre você estar feliz, sobre você saber usar ferramentas, se você não veio lapidado dessa forma, porque ainda usei o exemplo do Luiz. O Luiz naturalmente sempre coloca o outro? Não, eu ia dizer, sempre coloca uma diversão nas situações, assim, normalmente ele leva aquele livro, Não Leve a Vida Tão a Sério, assim, o Luiz é muito dessa natureza, assim, ele sempre tá brincando com as coisas e não leva nada a sério. Eu já sempre fui mais de uma natureza mais agressiva, mais levar ferro e fogo, assim, né? E eu me lapidei muito. E aí hoje as pessoas acham que eu sou paz e amor total. E sou. E coloco isso muito em prática na minha vida. Por quê? Porque eu percebi que tudo isso gera mais motivação para estar viva, gera mais energia, gera mais saúde, gera mais bem-estar. Então eu cultivo tudo aquilo que me dá essas sensações de bem-estar. E para isso eu usei ferramentas, que são as ferramentas que eu ensino. A Dilene tá botando aqui, viajar sem acontecer nadinha fora da rota é muito sem graça. São pontos de vistas. São pontos de vistas. O que é não acontecer nada, né? Como podemos deixar algumas situações mais leves, felizes. Respiração é uma delas. Aquilo que tu foca é a outra. Por isso eu perguntei no início da live. Bom dia, Lela. Lela mudou de foto. Bom dia, bom dia. Se você olhou, para onde você olhou quando você me viu contando as histórias? O que é que te tocou? Aí, processo de autoconhecimento é isso. Quando eu conto uma história, o que é que você presta atenção? Você presta atenção nos obstáculos e diz, meu Deus, a Morgana não é uma abençoada. A Morgana precisa se benzer. Ontem eu recebi isso. Morgana, vai se benzer. Meu, tem muita tranqueira acontecendo aí. Tem olho gordo na tua viagem, né? Será que eu olho para esse lado? O que é que eu carrego aqui
que eu tô olhando dessa forma. Eu já olho que eu estou colocando em prática várias ferramentas que permitem eu estar bem. Por exemplo, ontem a viagem não terminou do jeitinho que eu terminei de contar nos stories, né? O Luiz foi buscar o carro e o cara super simpático, que eles tinham tido uma conversa maravilhosa do Booking. Depois eu descobri que o Booking não era o Booking, era a Rent-A-Car, acho que é isso. Ele não colocou o carro 1.6 que eu tinha pedido, ele colocou um carro 1000. E o Luiz chegou lá no hotel com um carro 1000, 1.0, e eu disse, não vou fazer uma viagem de 4 horas com um carro 1000, sendo que eu paguei por um carro 1.6. E aí ele disse, mas a gente já tá atrasado. Eu, tudo bem, vamos lá resolver. Daí eu fui lá e aí eu tomei a frente, eu resolvi, eu cheguei. Aí a mulher da Localiza disse, olha, tá aqui, foi esse o contrato. Eles nos pediram um carro 1.0. Daí ela disse, eu não posso resolver, você tem que ligar para eles. Daí eu liguei, óbvio que não era a mesma pessoa que o Luiz. Daí eu disse, olha, a situação é a seguinte, eu já estou atrasada, eu preciso resolver isso e eu quero e desejo que você resolva isso para mim. Como eu sei que a burocracia vai ser grande, o que eu desejo é que você cancele o carro para mim, porque eu vou adquirir o carro direto na agência da Localiza agora, porque eu preciso realmente viajar. E a pessoa foi super simpática, cancelou rapidinho. E eu aluguei o carro direto na agência e fiz uma economia de R$500. Foi isso? R$500. Maravilha, né? Como pode melhorar o universo? Foi 1 hora a mais que eu precisei atrasar a viagem, mas economizamos R$500 e tá tudo maravilhoso, porque tudo tem situações que eu posso chegar. E como é que eu chego? A vida me traz as situações, sabe? Tem muita gente que perde a sua energia brigando com a situação que a vida te trouxe, entende? Eu não brigo com a situação que a vida me trouxe. Eu acho que é me arrogar demais querer brigar com a escola que a vida me traz. Eu coloco em mim conhecimento, sabedorias, eu ativo para saber lidar com aquilo que a vida me traz. É totalmente diferente. E aí a forma que eu olho para essa situação, naquilo que eu foco, como eu foco essa situação, eu descubro o que eu carrego dentro de mim. Então não é o outro que me irrita, são bombas internas que eu carrego e o outro, quando chega, ativa o dispositivo. Então o dispositivo estava em mim. Quem é que precisa limpar o dispositivo? Sou eu. Mas aí as pessoas preferem brigar com o outro que ativou o dispositivo que já existia em mim. Espero que vocês compreendam muito bem isso. Porque isso, se vocês compreenderem e colocarem em prática, vocês podem ter certeza que o novo ano de vocês vai ser novo ano, porque a vida de vocês se transforma. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. A Marília colocou, pelo seu semblante, dava para perceber sua tranquilidade com a situação. Como pode melhorar o universo, Elaine? Gente, eu não era assim. Vocês iam ter visto, as pessoas ontem iam ter visto lá no aeroporto, iam ter visto um bichinho bem brabo, com todos os desencontros do atendimento da Latam, né? Porque ainda eu contava pro Luiz, caraca, como tem coisa no Brasil para ser feita, então pode ser visto como oportunidades, entende? Quanta coisa no Brasil ainda precisa de serviço, de pessoas que saibam fazer. Entende como existe oportunidades aqui? Porque isso não foi desenvolvido ainda. A Val chegou agora, bem-vinda, Val. A Val também está em viagem. Quando eu fui para a Índia, por exemplo, eu fiz escala na Inglaterra. O voo chegou, eu não consigo lembrar o nome da empresa aérea, uma empresa bonitona lá, British, como que chama? Alguma coisa assim bonita. Eles chegaram de São Paulo até a Inglaterra, eles se atrasaram muito. Quando o avião aterrissou, existia uma pessoa na porta do avião com uma plaquinha Morgana. A pessoa, pensa na pessoa que não sabia falar quase nada em inglês, não sabe até hoje, né? Mas tudo bem, como pode melhorar, a pessoa precisa se responsabilizar e querer fazer isso. Não é culpa de ninguém, lembra? É sempre a minha responsa. Essa pessoa tava com plaquinha
E ele falava comigo, tipo, me acompanha. E eu acompanhei ele. E, meu Deus, se alguém já foi pra Europa, tem noção do tamanho dos aeroportos de lá, né? Da Inglaterra, então, tu pega trem, tu pega um monte de coisa dentro daquele aeroporto para chegar onde tu precisa fazer a conexão. Era muito distante. E eu precisava passar por outra fiscalização para pegar a conexão com a Índia. Olha só que louco, né? Não pega uma conexão a outra sem passar por essa fiscalização. A fiscalização do Brasil não serve para a Inglaterra, né? Chega lá, tu tem que passar por outra fiscalização. E ele me perguntava se não tinha nada de errado na minha mala. E eu explicava que não, e eu tinha uma amiga junto e ela me perguntava também. Eu disse, não, tá tudo certo. Porque ele dizia, a gente não pode perder tempo lá na fiscalização. Acabou que na minha mala, agora me lembrei, na minha mala tava cheio de pasta de dente. E a minha amiga ria até hoje, né? Pra que eu carreguei tanta pasta de dente? Acho que eu tinha uns 4 tubos de pasta de dente. A pessoa ia ficar 40 dias, acho que eu não sei o que eu ia fazer com tanta pasta de dente lá. Fiquei com medo, eu acho. E aí, nossa, o cara ficava me explicando na hora por que eu tava demorando lá na fiscalização. E ele me levou até o embarque da Índia. Se eu não tivesse tido essa pessoa lá, eu tava perdida, acho, até hoje, dentro do aeroporto da Inglaterra, né? Bom dia, Paty. E então, no Brasil, esse um tipo de serviço assim não existe, né? Nem tecnológico, né? Porque eles demoraram muito, então existem muitas coisas para ser feitas ainda no Brasil. Que maravilha! Lembra que eu falo que o estado perfeito é o estado de morte? Que algo que já concluiu na sua perfeição vai morrer porque não tem como evoluir? Quer dizer que o Brasil é um país que tem muita coisa para ser feita ainda. Então existe muita oportunidade para você trabalhar, por exemplo, para você ir lá e colocar em prática sabedorias suas, para você estudar e aperfeiçoar e deixar melhor o Brasil, ok? Então não se trata sobre reclamação. Se trata de felicidade, sim, porque se existe algo a ser feito, quer dizer que eu tenho uma função, quer dizer que existe um sentido para eu estar viva. Porque se tudo já tivesse perfeito, era só gozar. Meu Deus do céu. 2 minutos. E aí perde a graça. Porque já viram aquelas pessoas que vão e tiram férias e que se ficam muito tempo só em cima da rede, perde a graça? Por quê? Porque precisa estar sempre a serviço de algo, né? Porque senão a pessoa vai se sentindo sem valor. Servir é algo que dá muito sentido e muito valor para nós. Então, para a gente iniciar um bom ano, é importantíssimo, né? A gente entender qual é o meu sentido, qual é o meu valor, o que eu sei fazer, o que eu posso contribuir para melhorar a vida das pessoas, porque isso me torna mais feliz e torna o outro mais feliz. Isso enriquece a humanidade. Qual é o motivo de eu trabalhar com o que eu trabalho? Porque eu acredito demais que quando nós melhoramos as relações humanas, nós enriquecemos juntos, nós deixamos esse mundo melhor. Porque quando a gente não sabe conversar um com o outro, a gente adoece esse corpo, a gente adoece a alma, a gente adoece esse espírito. E aí surgem doenças como depressão, que vai a um suicídio, surge pânico, surge ansiedade, surge tantas doenças que é dito doenças da alma, né? Esses desesperos e que geram tanta miséria, porque há muitos anos, né? Porque eu já tô aí nesse foco de estudar tudo aquilo que gera motivação nas pessoas, tudo aquilo que gera energia, de vontade de viver e de fazer e de gerar transformação, há no mínimo 10 anos. Então eu sei há no mínimo 10 anos que um dos maiores prejuízos que todas as empresas têm tem a ver com seus funcionários, pela desmotivação, pelo afastamento de doenças. E aí sempre tem uma parte do corpo que dói e na real é a alma que tá doendo porque a pessoa não tá alinhada com a sua vida.
ela tá com questões com pai, com mãe, com esposa, com filhos, e isso tudo reverbera na sua produtividade, ou seja, na sua vontade de estar lá, porque não é só dinheiro que motiva, jamais é dinheiro que motiva. É óbvio que as pessoas precisam do dinheiro para o seu conforto, para conseguir as coisas, para fazer uma viagem maravilhosa como eu estou fazendo agora. Mas não é só isso. Precisa estar alinhada com a vida, porque existe milhares de pessoas que têm bilhões de dólares investidos e tiram a sua vida porque adoeceram, porque não estão alinhados com a vida, porque não sabem colocar isso em prática. Então, o que a Morgana faz aqui no Instagram, contando histórias, está muito correlacionado a ensinar ferramentas para você colocar em prática, para alinhar você com a vida, para te firmar, para te ancorar, para te captar essa força que a vida oferece para gente enriquecer na saúde, na estrutura do corpo físico, no corpo emocional, no corpo mental. Ontem a forma do Leonard Orr, né, que é o Léo que a gente fala, olhar para Deus, né, ele diz, Deus é a forma pensante que cria tudo, né, o pensamento cria tudo. Se você entende que esse ser te habita, você começa a observar teus pensamentos e você começa a focar e criar teus pensamentos, e você começa a entender como é que faz para filtrar tanta lixeira que passa por você, como é que você muda a tua sintonia, a tua frequência, para você focar naquilo que realmente deve expandir na tua vida. Outro dia, vocês já devem ter me ouvido falar sobre isso, que aquilo que a gente foca expande, ou seja, se materializa na nossa vida, e isso é real. Se uma mulher fica grávida, a energia dela tá toda voltada pro bebê. Ela anda na rua e ela só enxerga a grávida, ela diz, meu Deus, esse foi o ano da gestante, todo mundo engravidou, porque o foco dela tá nisso. Então volta lá, quando eu perguntei, as histórias que eu contei ontem fizeram você pensar que eu estava falando sobre reclamação ou eu estava falando sobre felicidade? Isso é processo de autoconhecimento, é você entender o que você carrega em você. Esse ano eu decidi que eu quero comprar um carro nos próximos anos para mim. Eu nunca tinha visto o carro apareceu na minha frente e eu disse, eu quero esse carro para mim. Porque carro é sim proteção, segurança para mim, já que eu viajo tanto, conforto, né? Um amigo do Luiz falou pro Luiz, eu fui de moto com a minha namorada para Bonito, saí de Curitiba e fui de moto até Bonito. Eu não sei nem quanta quilometragem que é. Como eu tenho a sogra, a Gabi hoje não tá aqui, lá em Bagé eu já fiz viagens de mais de 1.000 quilômetros de carro. Pro meu corpo, eu não me sinto confortável ficar tantas horas dentro do carro. Por mais que eu converse com ele, para ele ficar confortável, consciência do corpo, consciência do banco, do carro, me gere mais conforto e bem-estar. Eu gosto de estar me movendo, gosto de caminhar, e ficar tantas horas sentadas, para mim, me incha muito meu corpo e eu não curto. E eu já falei que eu não faço mais viagens de 1.000 quilômetros, porque isso danifica meu corpo. São escolhas minhas, né? E aí o Luiz falou, não, a Morgana não faria, por isso que ela tá indo de avião. Porque é uma escolha pessoal, por eu compreender como eu funciono e o que gera mais bem-estar para mim. E aí pode ser que alguém diga assim, meu, que coisa de fresca. A opinião da pessoa, eu deixo isso com a pessoa. Não é um presente que me pertence. Se a pessoa lançou, é dela, eu devolvo com partículas de consciência para ela e ela faça bom uso disso, se para ela serve, tá tudo bem. Sabe, ontem eu perguntei, você paralisa diante de alguém te xingando? Colocar a cara aqui para falar foi um desafio muito grande para mim lá atrás. Eu escrevia muito há 10 anos atrás no Facebook, mas eu não colocava a cara em vídeos. Faz uns 3, 4 anos que eu comecei a colocar e coloquei realmente pela
por essa vontade de chegar a mais pessoas, de saber que aquilo que eu colocava na minha vida e que eu falava para as pessoas em treinamentos presenciais, aqui, se eu falasse aqui, eu ia conseguir atingir mais pessoas. E sim, mais pessoas conheceram o que eu converso e estão aqui me assistindo como vocês. Tem algumas aqui que me conheciam de antes, mas muitas começaram a me conhecer aqui, né? Então, é ultrapassar um obstáculo que existia. E esse obstáculo muitas vezes tem a ver com o medo do julgamento. O que é que as pessoas vão falar quando me verem aqui falando algo? E aí você tem que fazer deixa com o outro aquilo que ele pensa sobre você. Você precisa se responsabilizar por você, pelo aquilo que traz sentido para mim. Eu não me colocar aqui me bloqueava, porque eu me sentia mal de não vir aqui e não conversar com vocês. Ficava uma coisa me incomodando aqui dentro. Então era melhor eu vir aqui falar do que eu ter o medo de vir aqui falar e ser julgada e condenada por alguém. E quando eu aprendi a fazer isso, cara, como a vida flui, como anda, quando tu deixa o pensamento do outro com o outro, né? Eu cheguei no balcão da Latam, eu mostrei para vocês o vídeo, eu mostrei só de um lado do corredor, existia o outro lado do corredor que era uma multidão também, de gente na fila esperando por horas, né? Tinha gente que estava 3 horas na fila já, esperando para ser atendido no balcão da Latam. E eu cheguei lá na frente no balcão e disse, por gentileza, e as pessoas, como é que tu furou a fila, né? Você tá aí, você é uma egoísta. Pois é, eu tinha já um SMS dizendo qual era o meu horário do meu voo. Se eu não fizesse aquilo, eu perdia. E eu tenho certeza que se as pessoas tivessem também, elas fariam, né? Provavelmente quem estava na fila não sabia nem o que fazer, como antes, quando eu entrei na fila, eu também não sabia o que fazer. E eu podia ter paralisado se eu fosse antes, porque furar fila é errado demais, né? E aí eu me lembro muito de Gandhi nessas horas. Por que eu me lembro de Gandhi? Porque Gandhi libertou a Índia sem levantar uma arma. Mas o que ele fez, ele transgrediu leis que não foram criadas por ele. Como assim, Morgana? O sal na Índia, que era uma coisa que todo indiano sabia fazer, sal, foi proibido quando a Inglaterra colonizou a Índia, foi proibido o indiano tecer e produzir seu sal. O indiano era obrigado a comprar o sal que a Inglaterra produzia na terra da própria Índia, né? E comprar os tecidos deles. Eles não podiam mais tecer e nem produzir o seu sal. E para melhorar a situação do indiano, né? O indiano era sobretaxado, né? Ou seja, tinha mais impostos no sal e no tecido do indiano. Era mais caro para o indiano comprar o sal e o tecido do que era para os ingleses que moravam na Índia, para as pessoas de outros países que estavam na Índia. E o Gandhi fez com que as pessoas voltassem, disse para as pessoas, voltem a produzir seu sal, voltem a produzir o seu tecido, parem de comprar da Inglaterra. E foi assim que o Gandhi libertou. Então, muitas vezes você precisa ir contra algumas leis que foram colocadas por pessoas e que estão bloqueando a tua vida e que não fazem sentido. Como eu disse, eu brinquei e para mim é uma verdade. Que zoação é essa que eu tenho que usar uma máscara, né? Teve um dia que eu falei sobre isso. Eu fui efetuar um pagamento no restaurante, que eu fui buscar a comida e eu fui no caixa pagar. E o meu celular é por leitura de rosto, ele abre com a leitura de rosto, ele não abre com... E se eu tô de máscara, ele não reconhece o meu rosto, né? Então eu fui pagar pelo PicPay, eu tava com a máscara e eu fiz assim pra minha câmera, eu com o celular aqui, e a moça disse, põe a máscara. Daí eu disse, se eu botar a máscara eu não consigo fazer o pagamento, é 1 segundo. Daí eu disse, mas que bacana, né? Sentado a gente não pega Covid. Agora em pé na frente do celular, aqui na frente do caixa, eu vou pegar Covid e vou transmitir Covid. Mas tá tudo bem, sentado ali comendo, não. É uma lei burra, que chama a gente de burro fazer uma coisa dessa, né?
Tu precisa rir muito com as barbaridades que acontecem nesse país, né? Em pé dentro do restaurante tu não pode usar máscara, igual no aeroporto. Quando eu escutei, ontem eu chamei elas de aeromoça, eu tenho uma amiga que é, e o nome que se dá é comissária de bordo, né? Eu sei que é comissária de bordo, mas eu gosto de chamar de aeromoça. Principalmente porque eu tenho uma amiga muito querida que é. Quando ela avisou que no corredor dentro do avião, né? Dentro do aeroporto é uma coisa, né? Tá, distanciamento. Daí dentro do avião também ela disse, tem que dar distanciamento no corredor. Daí eu precisei rir, né? Ah, ok. Em pé, então, realmente se pega Covid. Sentado não se pega ele, porque tá todo mundo junto dentro do avião, né? Eles não dão distanciamentos de bancos. Você senta nas 3 fileiras, 6 fileiras, todo mundo grudado, sentado um do lado do outro. Não existe nada separando, não existe um vidrinho, nada, né? O ar é o mesmo, fechado dentro de um ambiente, ok? Morgana, você correu risco de vida? Lembra que eu falei? E eu respeito demais a forma de pensamento das pessoas. A minha forma de pensamento diz que tá tudo bem se eu pegar o Covid e se eu morrer. Tá tudo bem porque tava na minha hora. Por isso, se eu posso ir, se eu tô confiante que eu vou pegar, que eu vou viajar e que eu quero viajar, para mim tá tudo bem. Se tá disponível o avião, para mim tá tudo bem em fazer essa viagem. Para mim, e eu respeito se para ti não está. Por exemplo, para meus pais não está. Para eles estão dentro de casa e eu super respeito. Tô sem ver minha mãe desde outubro, porque eu não fui mais para Itapema e eles não puderam, não saem de casa, né? Não saem do apartamento, não vieram a Curitiba. E para mim eu super respeito. Se você pensa dessa forma, eu super respeito você. E eu respeito mais ainda quem tá sofrendo por ter perdido alguém. Vocês sabem aqui que eu tive meu tio. Ele saiu há pouco tempo, ele acabou tendo que voltar para o hospital porque ele tá com as feridas no corpo por ter ficado muito tempo deitado, né? E eu super respeito. E aí é aquela história que eu contei para vocês. Minha avó com 95 morando com ele de 60, minha avó teve como uma gripezinha realmente, bem fraquinha. E ele ficou mais de um mês internado no hospital. Precisou fazer tráqueo e tudo. Então tem muito a ver com cada pessoa, né? Tem muito a ver com um movimento global de muita transformação que está acontecendo nesse planeta. A Carmen disse que assistiu o filme e é lindo. Assistiu o filme do Gandhi, Carmen. Tem um... eu esqueci o nome dele. Um ator que eu adoro ele. Depois eu faço uma publicação no Stories. Eu já vi a peça teatral dele, que é um monólogo que ele interpreta o Gandhi, e é sensacional, é emocionante. A Dilene disse, meu pai depois que perdeu um irmão, se esquecer a máscara não abre nem o vidro do carro. Tá tudo bem, eu respeito a forma do outro. E aí quando eu vou, lembra daquilo que eu falei? Eu não fico julgando o que a vida me traz. Eu não fico querendo saber por que a vida tá desse jeito. Eu preciso me responsabilizar pela minha postura diante do que a vida me traz. Então, se a vida me trouxe uma pessoa que não abre nem o vidro porque eu estou sem a máscara, eu super respeito a pessoa. Eu não toco pedra na pessoa. Eu coloco a minha máscara para falar com essa pessoa. Tá tudo bem para mim fazer isso. E se eu não quero usar a máscara, eu não vou falar com a pessoa. Então, talvez, sei lá, eu preciso me responsabilizar pelo meu jeito, como eu fico em relação a isso. Se eu ficar julgando, nossa, tá sendo manipulada pela imprensa, né? Sabe, eu sou farmacêutica e eu sei que efeito placebo funciona. Porque eu, como farmacêutica e especialista em manipulação, eu já preparei muita fórmula de farinha, aonde eu botava farinha, pozinho que não funciona, que não tem medicação nenhuma, para dar para as pessoas que os médicos conversavam. Eu fazia visitação médica, então o médico diz, olha, quando eu boto tal nome, isso quer dizer que é placebo, porque tem pessoas que são viciadas em medicamento
e elas precisam tomar algo para entender que estão melhorando. Porque toda semana elas estão aqui pedindo mais medicamento. E aí quando tu diz que essa é a forma mais nova que existe, que não, a pessoa fica mega feliz e se cura. Olha que interessante. Então uma máscara que a gente sabe que passa tudo, porque se você sente cheiro de cigarro, sente cheiro. Eu sinto o cheiro do ambiente quando eu tô usando ela, quer dizer que passa tudo aqui. Se nós tivéssemos aquela máscara super power que não passa cheiro, né? Eu tenho uma cliente minha que mora na Califórnia e ela é enfermeira e agora ela foi contratada por um hospital. E ela disse, meu Deus, Morgana, o hospital tem à vontade, tem em abundância máscara. Todo dia eu posso pegar uma máscara dessa e levar para casa ainda. E agora eu fico andando na rua com essa máscara super power. Não sente cheiro. N95, não me recordo o nome da máscara, que ela é mega vedada no teu rosto, lotada de filtros, que não passa nada. Essa beleza, gente. Agora não é essa máscara que a gente tá usando. Essa aqui, isso aqui é efeito placebo. Não, Morgana, é mecânico. Mecânico, gente, é uma coisa que eu tô batendo uma coisa mecânica, né? Não um vírus invisível, né? Que a gente olha em microscópicos, que passa assim por isso aqui. Mas tá tudo bem, se você acredita nisso. Isso tem efeito placebo. E eu respeito. Agora, eu tendo alguns conhecimentos como eu tenho, essa informação não acessa em mim. E aí eu preciso respeitar aquilo que é verdade para mim. Porque aquilo que é verdade para mim cria minha realidade, sim. Eu preciso aprender a respeitar aquilo que é verdadeiro para mim. Por isso que forma pensamento cria a tua realidade, né? Você precisa entender aquilo que você acredita. E forma pensamento não é uma coisa rígida. Você pode lapidar e pode melhorar. Por muitos anos eu acreditei que eu precisava brigar pelos meus direitos. E eu ia lá e fazia um estresse, um barraco para conseguir aquilo que eu queria. Se as pessoas não estavam me dando. E eu acabava me dando muito mal, porque quando você trata mal o outro revida com mais indiferença, com mais maldade ainda. Agora, se você é simpático, você consegue. Ai, Morgana, isso é manipulação, isso é sabedoria, né? De se relacionar para que os dois possam crescer e se melhorar. Por exemplo, ontem eu contava para o Luiz que a pessoa que me atendeu lá da Rent-A-Car, depois que ela cancelou o carro, ela disse, moça, eu gostaria que você fizesse mais uma gentileza para mim. Daí eu disse sim, daí ele disse, eu preciso que no dia 8, quando você vai entregar o carro, que você entre no site e faça a reclamação. Daí eu disse, não, moço, não quero fazer reclamação não, eu só queria uma solução para esse meu momento. Daí ele falou, eu preciso, porque isso faz com que a empresa melhore os seus serviços. Eu, olha que interessante isso. Então essa empresa gosta de receber o feedback do cliente, para o cliente dizer, olha, como que eu me senti quando vocês agem dessa forma? Eu me senti desse jeito, né? Então ontem eu fiz uma postagem que a pessoa me perguntava qual a diferença de tolerância e de estado de inércia. Porque às vezes tu tá num relacionamento que estão te pedindo mais tolerância, paciência com o outro, mas o outro não faz nada que mostre que ele tá querendo mudar, né? Ele tá sempre te dando a mesma paulada. E aí, o que é que a vida quer dessa relação? Que um tá sempre dando uma paulada e o outro tem que ser mais paciente e perdoar mais a paulada que tá recebendo do outro, né? Tem a ver com o que tem aqui nesse meio, né? E aí, eu quero manter esse vínculo ou tá tudo bem se eu for embora? Primeira pergunta é essa. Se eu quero esse vínculo, existe uma relação que precisa ser feita aqui. Existe uma forma de se relacionar para isso aqui dar certo. Se tá tudo bem eu dar tchau e começar a escolher outra pessoa. Então, por exemplo, eu vou num supermercado que é bem longe da minha casa. Ou, por exemplo, agora que eu tô em Campo Grande, super distante de onde eu moro. Vou numa loja, não me atendem bem. Pô, eu nem vou mais voltar aqui nessa cidade, talvez, sei lá, um dia, quem sabe. Eu preciso usar a minha energia para ficar lá me envolvendo com essa empresa e dizendo para ela, olha, faz isso, faz aquilo.
não resolve muito, né? Agora, por exemplo, empresa de carro, a gente tem normalmente a Movida e a Localiza. São as duas maiores que tu consegue alugar carro em qualquer lugar. Talvez eu precise alugar carros novamente, ou com a Movida ou com a Localiza. Não dá para fugir muito das duas. Então, eu dar um parecer para essa empresa, já que ela quer saber como é que eu me senti com o atendimento deles, na real não foi a Movida e a Localiza, mas sim a Rent a Car, né? Eu dar um parecer para essa empresa que é terceirizada e que aluga o carro das duas, acho que é importante. Ah, Morgana, mas tu não precisa mais alugar pela Rent a Car, tu pode fazer direto com as duas. Posso, mas como ele também foi educado comigo e me pediu, talvez não custe tanto eu usar minha energia por 2 minutos com um sorriso no rosto para explicar. Isso tudo tem a ver. E aí? Você faz parte da manada. O que é fazer parte da manada? É uma energia que te move sem você se responsabilizar por ela, sem você prestar atenção no poder da escolha. E o poder da escolha é você ser co-criador dessa história. O que eu escolho tem a ver com a forma pensamento, sim, tem a ver com o significado que eu dou para as coisas, porque isso mexe no meu sentimento, nas minhas emoções. E se tem algo que eu quero desejar para vocês no ano de 2021, é que vocês assumam. Quando eu faço isso, é a postura de assumir, de se responsabilizar pela tua forma pensamento, pelo teu sentimento, porque a forma pensamento move essas sensações, move toda uma neuroquímica. E o que eu mais desejo é que você esteja em bem-estar. É que vocês saibam a importância de saber se relacionar com os outros. Isso tem a ver com se relacionar com a saúde do teu corpo físico. Como é que você se relaciona com o seu corpo? Esse é a parte do início, né? Antes de eu saber me relacionar com o Luiz, antes de eu saber me relacionar com o dinheiro, antes de eu saber me relacionar com você que está aqui me assistindo, eu preciso primeiro ter aprendido a me relacionar com o meu corpo. Aquele que é o veículo que transporta o meu ser. Para eu me relacionar com esse corpo, adivinha com quem é que eu preciso ter aprendido a me relacionar? Com meu pai e com a minha mãe, que foram os portais que me deram esse corpício aqui. Aí, com todos os antepassados, me alinhar com tudo isso, estruturar isso tudo dentro de mim. Com isso forte, estruturado, favorece muito que eu saiba me relacionar contigo e veja em você todo um histórico de vida, de várias pessoas que te trouxeram até aqui, e olhe para isso com um olhar amplo e que veja atrás disso o grande sol que traz a vida, que é esse grande sol que trouxe a minha vida também, que passou por todos os nossos antepassados para chegar aqui. E a isso eu reverencio. E aí eu caminho com humildade. Então, quando eu olho para os outros, eu não toco mais pedrada nos outros, porque tem a ver com o histórico que a pessoa traz. E se me vem uma ânsia, e aí se vem a ânsia, pode ter certeza que é um olhar para a morte, sim. Se me vem uma ânsia de falar mal de alguém, quer dizer que eu não estou reconhecendo algo ali, que também eu carrego, e que talvez eu também precise curar em mim. Então pega essa sabedoria. Quando você está querendo tocar pedra em alguém, na real são feridas suas também que você está carregando, que você precisa reconhecer. Talvez você não se lembre na existência, né? Porque a memória da gente é curta, assim, né? Com 41 anos aí que eu tenho, eu lembro de pouquíssimas coisas que aconteceram nesses 41 anos, né? Talvez eu consiga escrever um caderno pequeno de tudo que aconteceu comigo nesses 41 anos. Tem gente que tem uma capacidade, né? Eu tinha um amigo que, meu Deus do céu, ele fez jornalismo até, ele tinha uma capacidade incrível de guardar data, a hora de tudo que acontecia, ele sabia tudo correlacionado dentro da visão do que ele gostava, obviamente, né? E eu achava aquela capacidade dele incrível. Tem pessoas que guardam, sim, mas não é só sobre essa história, né? Tem a história que eu carrego dos meus antepassados. Então, tem aquela informação toda que a gente traz os ensinamentos aqui, que a gente vem lendo todos os dias, que você carrega e que talvez você está tocando pedra
em alguém que chegou na sua vida com um comportamento que faz parte de um comportamento de um avô seu, que precisa ser integrado no seu coração. Então entenda que a vida está sempre te trazendo oportunidades valiosas de cura. E quando a gente fala de cura, a gente fala de enriquecer. Porque quando a gente se cura em relação a algo, você toma aquilo, então você cresce e você enriquece. Então, se você tem questões com o dinheiro, porque normalmente as pessoas entendem riqueza com o dinheiro, se o dinheiro não flui e não faz com que você tenha ele num fluxo que te dê tudo o que você necessita, e lembra que necessidade cresce conforme aquilo que eu falei, né? Em Santa Catarina eu tinha diversidade de estação de rádio, aqui eu tinha uma que às vezes nem funcionava, e aí me deu vontade de ter o Spotify de novo. Tem a ver com essas necessidades, elas crescem conforme você acessa elas, né? Então, uma pessoa que está passando fome, que mora na rua, às vezes ela entende mais da amorosidade em Deus do que pessoas que estão transbordando de dinheiro. Mas às vezes é mais delicado ficar falando para ela, olha, estuda sobre se lapidar a tua personalidade, que é possível sim você fazer algo melhor do que você faz hoje em dia. A pessoa tá com dor de fome, né? Então ela precisa suprir a primeira necessidade dela, que é a dor de fome. A minha, como chegou um dia que a minha dor foi, não faz sentido estar viva, o que eu faço para ter vontade de estar viva nessa terra, fez com que eu buscasse outras formas de nutrir o meu ser, além da comida. É óbvio que a primeira necessidade é a comida, já que esse corpo ainda precisa disso, na condição que eu tenho, né? Existem pessoas que já transcenderam isso. Bom dia, olha o branco aqui junto com o Joey, eu conheci os dois juntos, maravilha. Morgana, você falou que ia ensinar uma meditação poderosa para nossa virada de ano. E aí eu conversei quase 1 hora aqui com vocês. Então assim, depois desse bate-papo, como é que é essa meditação? Essa meditação o Luiz está dizendo 7h30, né? E a gente tem passeio hoje para fazer. Bom dia, Rona. Como é que é essa meditação que vocês vão fazer hoje, que é um dia ritualístico? Quando a gente tem essa energia de várias pessoas fazendo um ritual de passagem para o novo ano, é uma data que tem uma energia especial, auspiciosa, para você materializar algo que você realmente quer na sua vida. Então, assim, uma sugestão. Naquele momento precioso da virada do ano, que você está contando os minutos para virar a meia-noite, e pensa que existem vários países antes, né? A gente já tem aí, gente, eu acho que acredita esse horário, marido é o povo, acabou de acordar. Países aí que já estão fazendo a sua virada de ano. Então pode fazer em outro momento do seu dia, mas no Brasil é legal fazer a meia-noite. Por exemplo, a minha meia-noite vai ser a 1 hora de vocês, né? Aqui em Campo Grande é 1 hora a menos, então vocês já vão ter celebrado e eu vou estar aqui ainda na meia-noite. Mas é interessante fazer aonde você está. O que você vai fazer? Naquele momento, você, depois que celebra, se você está com seus familiares, se abraçar, tudo, pega um canto, materializa aquele lugar, O Luiz está dizendo, traz os teus guias, aquilo que você acredita. Você amplia as suas percepções. Então, assim, você está dentro de casa, tá com o ar ligado, presta atenção na temperatura, você fica com seus olhos fechados, mas amplia. Olfato é uma coisa fenomenal, é uma das coisas mais poderosas que nós temos. Então, sente o cheiro daquele lugar. Se você quer fantasiar, você pode fantasiar também, porque tipo assim, eu vou passar a Morgana sozinha dentro de um quarto de hotel, fechadinho. Não é uma imagem que eu gostaria de levar forte. Fantasia. Te imagina no lugar super power que você gostaria de estar. Então, se você tá passando a sua virada de ano num lugar que você não gostaria de estar, você utiliza os recursos que você tem. Imaginação é uma super ferramenta.
O que você vai fazer? Você vai imaginar um círculo dourado, como se fosse um sol, circulando. Circulando, circulando, circulando. Você tá dentro desse círculo dourado circulando. Se sente dentro desse círculo. Morgana, a meditação hoje você não vai fazer comigo agora, na live? Não. Hoje a meditação eu vou te ensinar algo bem precioso para você fazer pro teu novo ano. Você vai te imaginar dentro desse círculo dourado. Fica ali. Respira um tempo dentro dessa energia dourada, como a energia do sol. Te sente como se você estivesse dentro do sol. Morgana, eu vou torrar. Vai torrar tudo que não serve mais aí na tua vida. Deixa a energia desse sol que circula você e gira, sentido horário, full time, purificando todo o teu corpo. Respira ali dentro, até sentir uma sensação de vazio, de estar em paz contigo. E deixa vir aquilo que precisa se materializar ainda na sua vida. Tá tudo bem se é um carro, tá tudo bem se é um companheiro super power, uma companheira, tá tudo bem se é uma casa, se é um trabalho que te dê muita notariedade, né? Se sentir reconhecido, receber bastante dinheiro em relação àquilo. Tá tudo bem, qualquer coisa que chegar para você, que dê sentido para você, é seu, é de tua responsabilidade, faz isso contigo hoje. Tá tudo bem, é zero julgamento, não tem certo, não tem errado, tem aquilo que é importante para você. E aí você, com todas as tuas percepções ampliadas, imaginação, uma visão plena daquilo que você quer materializar na sua vida, sentindo o cheiro daquilo, ouvindo aquilo, se é um carro, sente aquilo, visualiza, ouve o barulho, te imagina sentado dentro do carro, dirigindo, indo para o lugar que você deseja ir, sentindo o conforto que aquele carro te dá. Se é uma mulher, se é um homem, descobre o que é aquele homem você quer daquele homem. Essa energia que o homem dá para a mulher e que a mulher dá para o homem, sente isso. Coloca tudo isso com as percepções muito ampliadas dentro desse círculo dourado em torno de você. Fica um tempo ali, sente os teus pés firmes no chão e ancora para você se recordar todos os dias do ano de 2021 dessa imagem firmada nessa virada de ano, nesse ritual de passagem. Te fortalece nessa imagem. Todos os dias, por exemplo, aquele carro que eu falei que eu nunca tinha visto, ele apareceu na minha frente. O Luiz já viu ele milhares de vezes e toda vez que ele vê, ele diz: olha o teu carro ali. Sim, isso faz atrair, isso faz aquilo se materializar ainda mais, aquilo já te pertence. Daqui um pouco chega como presente para você, com facilidade, com alegria, com glória. Sim, se você quer um filho, você quer cuidar de uma criança, materializa esse sentimento de ter um bebê no seu colo. Não julga como é que isso vai chegar para você. Não bota esses como isso vai acontecer. Só sente isso acontecendo na tua vida. Lembra, você tem o poder da criação, da cocriação dentro de você. Você só precisa saber utilizar essa ferramenta. Primeiro, o processo de purificação, porque você carrega um monte de nhaca que te impede de sentir que você é merecedor e que você necessita daquilo para sua vida melhorar ainda mais. Para você crescer, para você evoluir, para você ser contribuição para esse planeta. Pessoas com mentes de miséria e de manada não fazem tanta contribuição assim para o crescimento e para a evolução, certo? Elas seguem aquele que deu um passo lá e aí elas seguem aquilo. Despertar para essa consciência de respeito à vida e de você co-criar junto com essa força da vida é algo fenomenal.
Então, esse é meu convite para você para 2021. Que você use, que você tome a energia da vida, que está em você, que está em todas as coisas, para materializar aquilo que realmente faz sentido para você. E é óbvio que se faz sentido para você, você feliz, você enriquece quem está em torno de você. Pode ter certeza que pessoas curadas enriquecem a vida de todos. Pessoas feridas amargam muito mais, geram muito mais misérias. Então não toca pedra em quem está na miséria, não toca pedra em quem está amargo, não, em quem está revoltado. Porque são feridas que tem ali que precisam ser vistas. Então lembra de abençoar, de respeitar o destino do outro, de deixar com o outro e de dizer que chegue mais consciência, que chegue mais amor, que eu possa servir de transmitir amor para essa pessoa, para a vida dela melhorar um pouco mais. Mas não por pena, nunca faça nada por pena, tá? Primeiro respeite o destino daquilo que a pessoa tá ali. Se ficar dolorido demais para você a situação de vida de alguém, pode ter certeza que é de você que você tá falando. Você só tá olhando no espelho ali uma coisa que você ainda não gosta e não aceita no seu destino. E aqui tem tanta coisa para falar, né? Então respira um pouco. Dá uma soltada, dá uma respirada, dá uma gargalhada, mexe teus ombros. Uhul! Como pode melhorar o universo? Lembra que eu falava qual era o meu medo? Passar por louca. Fazer um movimento desse para alguém pode ser, meu Deus, a Morgana tá retardada agora. Deixa com o outro se pensa assim. Eu sei que eu fazer isso, suspirar, soltar esse e eu tô aqui a serviço ensinando você a fazer isso na sua vida, isso gera bem-estar pro meu coração, o funcionamento do meu corpo inteiro melhora. Então isso que me importa, eu estar aqui servindo de instrumento para você deixar a sua vida melhor, assim como eu deixo a minha. Então, eu suspiro sim, eu converso comigo sim, eu movimento meu corpo, eu boto um sorriso na boca aqui e faço isso tudo deixar a minha vida melhor. Isso que importa. Então, depois dessa conversa, meu Deus, fechou aqui o livro? Sério mesmo? Fechou. Como pode melhorar? Vou estar pedindo aqui para eu agilizar que a gente precisa sair. Eu vou ler um texto para vocês. A gente leu sobre as ordens do amor nos relacionamentos, certo? Deixa eu ver. O papel que eu marco aonde eu parei de ler, eu acabei de perder o papel, né, na viagem. Deixa eu ver onde é que eu parei de ler. Caraca, a gente já leu bastante. Achei. Achei onde que a gente parou de ler. O desejo, olha o subtítulo, depois de ler sobre homem e mulher, pai e mãe, veio o desejo. O texto é rápido, eu vou ler e a gente vai, tá, amor? Um casal procurou um conhecido terapeuta e lhe pediu ajuda nos seguintes termos. Prestem atenção, tá? Agora eu tô fazendo a leitura e daqui vem reflexões para sua vida. Toda noite nos empenhamos ao máximo para corresponder à nossa responsabilidade na conservação da espécie humana. Presta atenção. Um casal procurou um terapeuta e disse que toda noite eles se empenhavam ao máximo para corresponder à responsabilidade da conservação da espécie humana. Entretanto, apesar de nossos esforços, não conseguimos até agora cumprir essa nobre missão. Onde erramos e o que precisamos aprender e fazer. O terapeuta lhes recomendou que apenas o ouvissem em silêncio e depois
sem se falarem, fossem imediatamente para casa. Eles concordaram. Então ele lhe disse, presta atenção agora que vocês vão ouvir o que o terapeuta falou para esse casal. Toda noite vocês se esforçam ao máximo para corresponder à sua responsabilidade na conservação da espécie humana. Mas apesar de todos os seus esforços, ainda não conseguiram cumprir sua nobre missão. Por que vocês não se entregam simplesmente à sua paixão? E os despediu. E disse, podem ir embora, sem se falar. Volte para sua casa. Então eles se levantaram e foram às pressas para casa, como se não pudessem esperar mais. Mal se viram sós, deixaram cair as roupas e se amaram com gozo e paixão. Em 2 semanas, a mulher engravidou. Uma outra mulher, já não tão jovem, num acesso de pânico ante a perspectiva de ficar solteira, publicou num jornal o seguinte anúncio: enfermeira procura viúvo com filhos para fins matrimoniais. Que expectativa de intimidade poderia ter essa relação? Ela poderia ter escrito: uma mulher quer um homem. Quem me quer? Uau! Uau! Sério, que no dia 31 de janeiro eu vou ler sobre isso. Se existe uma das questões que mais me procuram, são mulheres solteiras querendo um bom companheiro. Acho que eu sou referência nisso por eu viver há 8 anos um relacionamento maravilhoso com o Luiz. E eu sempre desejo que todas as pessoas vivam casamentos que enriquecem a vida de ambos. E sexo está correlacionado com isso, sim. A paixão, essa força que vincula esse homem e essa mulher, precisa estar muito viva, sim. E se você tem aí muita caraminhola na cabeça, essa relação se separa em vez de estar grudada, né? Base do sexo, esteja presente na hora do sexo, né? Esteja presente naquilo que você está fazendo. Se existe um dos grandes problemas das mulheres na hora do sexo, é porque a cabeça delas está em 1 milhão de coisas fora da cama, fora daquela intimidade com o homem. Às vezes os homens também, né? Às vezes eles estão com uma mulher e a cabeça deles está pensando em outra. E eles estão atraindo questões imaginárias ali para estarem estimulados também. E isso destrói a relação, né? Então, o querer ter um filho porque a sociedade diz que precisa ter um filho para dar continuidade, isso não é uma energia da criação, né? Agora, quando você se entrega, você é movido por essa força da vida junto com todo aquele desejo. Então, tá tudo bem se você tem um desejo de criar um carro na sua vida, tá tudo bem se é um filho, tá tudo bem se é um relacionamento, você precisa se entregar para viver essa paixão, porque ela dá o ânimo, dá o up de estar vivo. Você precisa se entregar na paixão de um bebê que recém-nasce da sua mãe e é totalmente conectado. Você precisa sentir essa paixão novamente pela sua mãe que te deu a vida. E eu acho que com isso a gente encerra a live de hoje. Que você possa esse ano sentir essa paixão gigantesca pelo portal da vida que você recebeu, sua mãe e seu pai. Isso é precioso demais para você materializar tudo mais na sua vida. Eu desejo realmente que teu 2021 seja muito próspero em todas as áreas. E eu vou deixar essa live salva hoje. E vou te dizer que se você curtiu, comenta lá o que você curtiu dessa live. E você pode compartilhar ela com pessoas para que elas possam prosperar muito nesse novo ano. Porque quanto mais pessoas prósperas nós temos na nossa cidade, no nosso país, melhor cada um vive. Isso pode ter certeza. Você é fator de contribuição para o enriquecimento de todos, não é só para o teu umbigo. Quanto mais feliz você vive, mais feliz você deixa o todo. Que você seja essa contribuição. Gratidão a todos que ficaram aqui na live. Recebam meu abração. Que você tenha toda essa saúde de responsabilidade pela tua vida, por fazer o melhor, com essa
paixão, com esse desejo, com essa alegria. Beijo, que eu vou fazer flutuação agora no rio transparente e eu mando as fotos para vocês curtirem aqui, para vocês sentirem essa vibe e se energizarem dentro disso, tá? Valeu! Assim inspiramos, né?